Certo, então. Voltando aí, só uma revisãozinha, né, básica sobre a classificação do predicado, que nós podemos classificá-lo em verbal nominal e verbo nominal. Nós vimos aí a questão do predicado verbal, que é aquele que usa um verbo significativo. Esse verbo significativo vai indicar a ação ou fenômeno da natureza, certo? Então, os verbos que indicam a ação são aqueles que dão ideia de movimento. Cantar, dançar, andar, tirar, comprar, levar, né? E os fenômenos da natureza são ventou, trovejou, né? O trovejar, ventar, relampejar, certo? Esses também, de uma certa forma, vão indicar a ação, né? E indica, então, que o predicado é verbal, ok? Bom, o predicado nominal, ele é bem facinho também, tá? O que vocês precisam saber é a questão dos verbos de ligação. Pessoal, sempre que vocês tiverem o verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, viver, andar e vários outros, viver e andar, por exemplo, eles podem exercer função de predicado verbal, né? Porque eles podem indicar uma ação. Porém, qual é a diferença aí? Quando nós tivermos um predicado nominal, vocês vão observar que após esses verbos de ligação, nós teremos um predicativo, tá? O que eu tenho que entender? Anotem aí. O predicativo é a mesma função, é a mesma coisa que o adjetivo, tá? O adjetivo dá característica ao substantivo, ao nome. Então, se eu for analisar dessa forma, felizes está dando uma característica às crianças, né? Quem são felizes? As crianças. Por isso que felizes é um adjetivo, tá? Está no plural, porque crianças está no plural e o adjetivo sempre vai concordar com o substantivo, com o nome, assim como também o artigo vai concordar com o meu substantivo, tá? Porém, com um detalhe: essas palavras pertencem à classe do adjetivo, tá? Porque dão características, certo? Quando essas palavras vêm após o verbo de ligação, vocês precisam saber que esses verbos aqui podem ser classificados como verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que liga característica ao sujeito. Um verbo que liga características ao sujeito, tá? Então, continuam, são, permanecem, tá? Estava, não estão indicando ação aqui nesse caso, tá? Eles estão indicando um estado em que aquela pessoa está no momento, tá? Então, por isso que eles não são ação, eles não estão indicando movimento. Permanecem aflitos, não indica o movimento de caminhar, né? De se deslocar aflitos, tá? É uma situação em que ele está no momento, certo? Então, todas as vezes que esse adjetivo vier depois de um verbo de ligação, tá vendo que ele veio depois do verbo de ligação? Eles passam a se chamar predicativo. Predicativo é a mesma função do adjetivo, porém, como ele está no predicado, porque quem faz parte do predicado? O verbo e tudo aquilo que vem após o verbo, né? Se a ordem da oração não estiver inversa, porque pode acontecer do sujeito vir no predicado, mas aí, retirando o sujeito, o que resta da oração é o predicado, tá? Então, quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo, o meu predicado vai ser chamado de predicado nominal. Por quê? Porque eu não tenho verbo de ação,
e eu tenho um predicativo, ou seja, um adjetivo, uma característica, um estado, né, em que o meu sujeito encontra, tá? Então, predicado nominal tem que ter a estrutura de um verbo de ligação mais um predicativo. Aprendam aí esses verbos de ligação que fica mais fácil para vocês de vocês identificarem o tipo de predicado, tá? Ok? Simples, muito simples.